Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre a investigação do Trump sobre o George Soros, tá? Parece que saiu do papel. O DOJ, né, o Departamento de Justiça americano, já instalou uma equipe de procuradores para fazer uma grande investigação sobre as atividades da Open Foundation lá nos Estados Unidos, né? Você sabe, o George Soros, um cara muito rico, ganhou dinheiro roubando dinheiro no mercado de ações, atacando a libra esterlina. Até aí nenhum problema, é direito dele fazer isso. O problema foi que depois ele decidiu usar esse dinheiro para apoiar causas esquerdistas no mundo, e ele particularmente não gosta muito do Trump. Aliás, a impressão que dá, a gente não tem certeza disso, mas é que é justamente ele que está coordenando essa ação global contra a direita, né? O George Soros é o cara que estaria financiando esses grupos todos que atacam a direita aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Você lembra que recentemente teve aqui o Alex Soros, o filho do George Soros, batendo um papo com o Haddad, batendo um papo com o governo Lula, né? Pois bem, a instituição do George Soros vai ser investigada lá nos Estados Unidos. Mas não é só isso não. O George Soros também mandou um monte de promotor investigar o Trump. Ué, como é que o George Soros pode fazer isso, né? O problema é que inúmeros promotores nos Estados Unidos receberam grana do George Soros para se eleger. Exatamente. Essa notícia foi sugerida por budista libertário, Xi Jinping e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Trump já tinha ameaçado isso alguns dias atrás, né? É o que eu falo para vocês, o Trump tá percebendo qual é que é a lógica que tá por trás disso, né? O Alexandre de Moraes é um cara muito bundão para fazer o que ele tá fazendo na base da coragem, não é? Tem alguém por trás, tem alguém incentivando ele, né? Tá o pessoal lá, não, vai lá, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Tem essa turma toda. E é lógico que a esquerda brasileira quer isso. Mas a esquerda brasileira não tem esse cacife todo para essa história. O que está acontecendo é exatamente a esquerda europeia e a esquerda americana que percebem que não conseguem mais bater no Trump porque simplesmente não tem apoio na sociedade, nem lá nos Estados Unidos e nem na Europa. A direita só cresce na Europa, a direita só cresce nos Estados Unidos, então eles não têm mais como fazer isso, estão usando o Lula e o Brasil como um subterfúgio, uma maneira de bater no Trump, né? Vai lá Lula, bate no Trump, Lula. E qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que o Brasil vai se fuder nessa e o Lula não vai conseguir o que ele está querendo de maneira nenhuma, né? E o que chamou muita atenção, e aliás, diga-se de passagem, toda essa movimentação do Trump contra o George Soros aconteceu exatamente no momento que o filho do George Soros veio aqui no Brasil, conversou com Haddad, conversou com Lula, conversou com um monte de gente aqui no Brasil, ou seja, deixando claro, isso aqui ele veio depois da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, então tá na cara que o problema foi esse. Até aqui estava o George Soros e a esquerda europeia falando para o Alexandre de Moraes, para o Xandão, vai lá Xandão, bate, não vai acontecer nada, não, o Trump não vai ter coragem de fazer nada não, a gente está sob controle, só que aí veio a Magnitsky para o Alexandre de Moraes, aí é algo que eles não esperavam, aí foi algo que pegou eles no contrapé. Aí tiveram que tranquilizar o Alexandre de Moraes, veio o George Soros aqui, o Alex Soros, na verdade, né, o filho dele, porque o George Soros já está bem velhinho, tá? O George Soros já está meio que pé na cova mesmo. Apesar de que esse pessoal não morre, né? Vocês sabem, né? Impressionante. Mas enfim, veio o filho dele aqui, que já é quem está cuidando das coisas da Open Society. E veio tranquilizar o pessoal, não, que nós vamos dar um jeito, não sei o que lá, vamos resolver o problema. E eu não sei o que eles prometeram para o Alexandre de Moraes, o que eles prometeram para o governo Lula, mas é fato que esse problema não tem como ser resolvido muito facilmente não, né? Já teve duas tentativas de deputados democratas de botar leis para acabar com a Magnitsky no Alexandre de Moraes, mas nenhuma das duas passou. O Trump ainda tem uma folga muito grande na Câmara e no Senado. Pode ser que ano que vem, em 2026, na eleição de midterm, que eles chamam lá, né, pode ser que mude o fato de que os democratas tenham mais cadeiras na Câmara. Eu acho pouco provável. Mas mesmo que os democratas tenham mais cadeira na Câmara, existe essa possibilidade sim, acho pouco provável, mas existe essa possibilidade. Agora, no Senado é muito difícil, mas muito difícil mesmo, seria altamente improvável o Trump perder a maioria no Congresso, no Senado. A expectativa, na verdade, é que ele amplie a maioria no Senado no midterm, né? Então, mesmo assim, eles não conseguiriam passar nada por lá, né? Tem uma outra possibilidade que seria justamente a questão do shutdown do governo, né?
Lá nos Estados Unidos eles têm um negócio chamado de fechamento do governo. Tem um limite de dívida. O governo só pode se endividar até tanto. Para endividar mais do que aquilo precisa ter licença do Congresso. E precisa ter licença de um número grande. Não é só maioria simples. Se fosse maioria simples, o Trump conseguia aprovar. Precisa de uma maioria qualificada. E aí os democratas precisam votar a favor de aumentar a dívida do governo. E os democratas, é lógico, estão exigindo um monte de coisa. Estão exigindo, por exemplo, que o Trump retome o financiamento à NPR, que é essa agência estatal de esquerdismo, quer dizer, agência estatal de cultura, que só faz esquerdismo lá nos Estados Unidos. E o Trump cortou a verba deles todas, né? E os democratas querem que volte a coisa. Eu não duvido nada que os democratas tenham prometido ao Alexandre de Moraes, ou prometido ao governo Lula, que eles iriam incluir nesse pacote de exigências que eles fazem ao Trump para aprovar o aumento da dívida, a retirada das sanções contra o Brasil. Só que o Trump já falou que não está nem aí. Não, vai ter shutdown no governo? Ótimo, excelente, eu quero mesmo que feche o governo. Muito bom fechar o governo. E pronto, já mandou as agências prepararem para demissões em massa. E isso pega os democratas em cheio, né? Porque vocês sabem que muito funcionário público lá nos Estados Unidos é democrata, porque justamente é o pessoal que quer governo grande, né? Então o Trump já falou, vai fechar o governo? Vai fechar o governo mesmo, não vou negociar não. Vai fechar o governo mesmo, vou demitir um monte de gente. Aí eu não sei como é que está essa situação da negociação do shutdown. Mas a mesma coisa fez o Trump perceber que tinha gente por trás do Alexandre de Moraes, e o caso do Jorge Soros é o mais óbvio, né? Então ele já tinha ameaçado isso, e agora isso já passou a ação, tá? O Departamento de Justiça americano, a Pam Bondi, né, já instruiu um grupo de advogados lá do coisa para fazer um grupo para investigar o Jorge Soros e as instituições ligadas ao Jorge Soros, para ver até onde esse pessoal financia a Antifa, né? A Antifa foi declarada uma organização terrorista, então agora os Estados Unidos já têm mecanismos para punir quem quer que esteja financiando a Antifa, e então eles estão investigando primeiro o Jorge Soros. De novo, o Jorge Soros, ele já disse que ele não financia diretamente a Antifa, justamente porque temia esse tipo de coisa. Mas ele financia associações que são ligadas à Antifa. Se isso for verdade, se eles conseguirem levantar essas informações, rapidamente eles conseguem motivos para botar o Jorge Soros no RICO. RICO é um tipo de lei lá nos Estados Unidos que é para investigar mafiosos e pessoas muito poderosas, criminosos muito poderosos, né? Qual que é a ideia do RICO? É que você pode já determinar imediatamente a prisão da pessoa e o confisco de todos os bens da pessoa. Isso é confisco temporário, né? Bloqueio dos bens, até o fim da investigação, para evitar que a pessoa use o poder dela, use o dinheiro que ela tem para se livrar da investigação. Então é mais ou menos como a prisão preventiva e o bloqueio de bens aqui no Brasil também. Aqui no Brasil tem isso também, tá? Só que aqui no Brasil é festa, basta o juiz pedir que dá o bloqueio de bens. Lá nos Estados Unidos isso é uma coisa raríssima, você só tem bloqueio de bens e prisão preventiva realmente em situações excepcionais. Por exemplo, quando você entra na lei RICO, quando você é acusado de ser um chefe mafioso. E a questão é essa, se ligarem o Jorge Soros às organizações Antifa, né, as organizações terroristas Antifa, pronto, tá feito o RICO. E você pode já mandar prender o Jorge Soros e mandar confiscar todos os bens do Jorge Soros lá nos Estados Unidos. E de novo, o Jorge Soros, ele é húngaro, né? É húngaro ou é búlgaro? Agora eu não lembro. Ele é do leste europeu ali, né? E ele provavelmente tem contas na Europa, a base dele é na Europa, ele fica na Europa, ele não fica nos Estados Unidos. Mas de qualquer forma, você sabe, né? É igual o Alexandre de Moraes está percebendo, tudo leva aos Estados Unidos hoje em dia. Toda a tecnologia está nos Estados Unidos, todo o setor bancário está baseado nos Estados Unidos. Então não tem muito como o Jorge Soros continuar funcionando se os Estados Unidos bloquearem todos os bens dele, né? Então essa é a situação atual. Eles estão fazendo essa investigação, instruíram já um grupo de advogados, de promotores lá nos Estados Unidos para fazer essa investigação. E isso já foi criado, já está começando a operar, né? Não temos ainda o resultado, evidentemente, eles vão começar a investigar essa ligação, essa suposta ligação do Jorge Soros com a Antifa, né? E tá aqui, ó, os oficiais já direcionaram os procuradores para preparar investigações sobre a fundação do Jorge Soros, a Open Society. Vamos ver o que vai sair disso daqui. Eu acho que, no mínimo, vai sair um monte de coisa interessante dessa história aqui. Muito provável que tenha ligação, sim, né? E outra coisa que tem é que o Jorge Soros fez o contra-ataque. Machucou o Jorge Soros. O Jorge Soros estava tranquilo até aqui, achando que
não vai pegar nada, vai dar um jeito. O Trump vai ficar um tempo, a gente vai conseguir dobrar ele, coisa e tal. Agora ele sentiu. E lembra, o George Soros ele tem uma política muito forte nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, os promotores são eleitos na maior parte dos estados. Então, promotor e juiz nos Estados Unidos são eleitos na maior parte dos estados. E é isso que eu falo para vocês que é o problema, que não necessariamente isso é uma coisa boa, as pessoas tendem a achar, não, vamos eleger os juízes aqui no Brasil também, parece uma coisa legal, né? Parece legal, mas não é tão legal assim. Porque no momento que essas profissões passam a ser políticas, passam a ser eleitas, você está sujeito a esse tipo de coisa. O que o George Soros faz? Ele injeta dinheiro para eleger promotores que são favoráveis à esquerda. Por que a Antifa cresceu tanto em Nova York, cresceu tanto em Portland? Porque o George Soros joga fortunas para eleger promotores lá em Portland que são favoráveis à Antifa, e aí a Antifa faz as maiores brutalidades do mundo e ninguém vai preso. Ao passo que qualquer pessoa que faça qualquer coisa levemente ruim a favor da direita, pronto, vai para a cadeia imediatamente. Vocês lembram desse relatório aqui da Folha de São Paulo? Aqui, ó? Diferentemente do que diz o Trump, o extermínio da direita, o extremismo da direita lidera casos de violência política nos Estados Unidos. Eu fiz um vídeo sobre isso e eu mostrei para vocês que, na verdade, essa base de dados que eles pegaram aqui é de pessoas processadas por violência política. E aí que tá a pegadinha. A violência da Antifa fica impune, eles não são processados. O pessoal da direita é processado. Por isso que tem mais, entre aspas, violência de direita. Porque nesse banco de dados que eles basearam essa pesquisa aqui, né? Que eles botaram essa pesquisa aqui, isso daqui, cada número aqui, não é o número do atentado, é o número da pessoa que foi perseguida, que foi julgada por esse caso, né? Que foi investigada e eventualmente condenada por esse caso. Então, esse aqui é o número da pessoa que foi efetivamente processada na justiça americana. E aí o que acontece com a Antifa lá nos Estados Unidos, que tem um número muito maior do que isso daqui? Simplesmente os promotores eleitos pelo George Soros simplesmente deixam para lá, não processam. Por isso que não entra nessa listinha aqui. Por isso que a esquerda... Na verdade, essa matéria da Folha de São Paulo aqui mostra o quanto a justiça americana persegue a direita e não a esquerda, graças aos promotores que são eleitos pelo George Soros. E aí o George Soros mandou essa. Ele foi lá e pediu que vários promotores fizessem também uma perseguição contra o Trump, né? E ele pode fazer isso, porque, de novo, ele elegeu um monte desses promotores lá nos Estados Unidos. Ou seja, é guerra aberta, meu amigo. Chegamos no momento da guerra aberta. All-in, tá todo mundo all-in. Trump botou as cartas todas, o George Soros botou as cartas todas. Tá lindo de ver, cara. Vamos ver quem tem as cartas mais altas nessa história. Eu acho que o Trump ganha. Mas vamos ver o que vai acontecer nessa história aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.